Olá, fashionistas! Eu sou Silvia Medeiros, estilista, empresária da minha própria marca. E hoje aqui eu vim gravar um vídeo para vocês super especial contando um pouquinho sobre como fazer no caso de uma alteração dentro do provador, né? Aquela alteração que a gente não está esperando numa prova, a cliente vem e pede para a gente alterar alguma coisa no vestido. Então eu vou contar para vocês o que eu faço, vou dar algumas dicas aqui muito importantes para que você pense talvez em aplicar aí no seu negócio, tá? Se você já gosta desse tipo de conteúdo, dá like, se inscreve aqui no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações sempre que eu posto vídeo novo por aqui. E agora, esse mês de maio inteirinho, tá tendo vídeo aqui no canal todos os dias e também tá tendo live às 17 horas lá no meu Instagram, @SilviaMedeiroSestilista. Se você não me segue lá, vai me seguir, porque eu posto muito conteúdo falando sobre os bastidores do meu mundo, tá? Então vamos lá. Bom, a prova já é um momento muito complexo, muito difícil, porque a gente está na expectativa do cliente amar o nosso produto e o cliente também está na expectativa de vestir o produto perfeito, o vestido perfeito. Quando a gente aluga um vestido e há algumas alterações, isso é mais fácil porque a cliente está vendo o vestido, então normalmente ela vai pedir alterações que ela está analisando a peça ali, então uma troca de alça, uma alça mais larga ou alguma alteração de barra, de aplicação, enfim, é mais fácil a gente mensurar esses ajustes numa peça que já está pronta, tanto para venda quanto para locação. Só que quando a gente está produzindo uma peça sob medida, tanto para nós que estamos desenvolvendo, quanto para cliente que vai vestir essa peça pronta, há realmente todo um processo de conhecimento daquele produto novo. Com a nossa experiência, a gente já sabe como ele vai ficar, a gente já consegue dimensionar todo esse processo de desenvolvimento até a prova na cliente, mas nós precisamos contar com o imaginário da cliente, com o que ela está visualizando, desejando daquele produto. Então, quando a gente faz a prova na nossa cliente e porventura ela não goste de alguma coisa no vestido, ou ela não goste de um detalhe de decote, às vezes a cliente quer um decote mais baixinho e a gente também não pode descer totalmente o decote, porque nós precisamos muitas vezes ter isso mais paulatinamente, né, do que descer um super decote e a cliente falar, eu achei, amei, a fala é essa, amei, mas o decote está muito baixo, levanta um pouquinho. Nesse caso da gente descer decotes ou encurtar barras, nós tiramos ali a possibilidade de fazer qualquer reversão. São ajustes que eles são muito definitivos, né? Eles não preservam aí o tecido, porque para que você veja um decote mais baixo, um comprimento mais curto, você precisa efetivamente, muitas vezes, tirar um excesso de tecido, uma parte pelo menos do excesso de tecido, e isso, no caso de uma alteração, uma reversão, a gente não consegue ter isso de volta. Então eu sempre explico para a cliente, tanto na hora que eu estou fazendo o fechamento, quanto dentro do provador, que nós vamos, esses decotes, ou esses ajustes, às vezes a cliente quer aquele sereia que nem anda quase, aquela peça muito estruturada, num tecido muito seco, que a gente vai fazer isso gradativamente, ao longo das provas, de acordo com o que ela está vendo e o que ela for pedindo para que a gente vá executando, tá? Bom, vamos imaginar que vocês estão lá no provador e a cliente peça alguma alteração. Vai acontecer sim, às vezes são alterações pequenas de ajustes, ou alterações de, como eu falei, de alça, aplicação, mas quando acontece da cliente realmente pedir uma alteração muito grande, aquela alteração que você tem que, né, respirar para não sentar e chorar, porque às vezes você tem que refazer a peça inteira. Como que faz nesse momento, né? O que a gente pensa, como a gente procede nesse caso. Então vamos lá. Eu, normalmente, quando eu estou fazendo lá o fechamento da peça, que é o momento certo para você conversar com a cliente, para você explicar a condição da prova, que você vai apresentar muitas vezes o vestido parcial para ela, porque aquele vestido ele tem uma sobreposição, por exemplo, de renda, e essa sobreposição ela fica melhor encaixada se ela for colocada depois da estrutura definida. Enfim, há muitos aí pormenores dentro de um processo de prova, muitos detalhes que são muito importantes, que fazem muita diferença no resultado final desse atendimento, e que é importante que você converse com a cliente na hora que você está fazendo o fechamento.
esse é o momento de você definir isso. Não é depois que a cliente já pagou, não é depois que a cliente está vindo provar, não é antes desse fechamento. No momento que a cliente está fazendo o acerto com você, você vai explicando para ela o passo a passo do seu processo. Como é feito as provas, os horários marcados, os atendimentos, se você vai fazer o atendimento para ela ou quem vai fazer esse atendimento, porque se você às vezes é estilista e tua empresa é muito movimentada, acontece de você fazer esse primeiro atendimento e quando a cliente volta, você não tá lá, você tá com outro atendimento e a cliente se sente desmerecida. Então é importante que você sempre diga, olha, eu vou fazer esse primeiro atendimento para você, quem vai fazer suas provas é a nossa modista, especialista em vestido de noiva, o nosso estilista especialista em vestido de noiva, enfim. Mas caso você tenha alguma dúvida na prova, você pode me chamar assim que eu estou à disposição e aí eu acompanho o restante da sua prova. É importante que a pessoa se sente segura e numa prova, se ela sentir necessidade de falar com você sobre alguma alteração, ela vai ter liberdade de pedir para te chamarem e você acompanhar esse atendimento, tá? Então vamos lá no provador, vocês estão com a peça e a cliente pediu uma alteração muito brusca. Uma alteração, por exemplo, de uma peça que era tomara que caia, a pessoa agora quer um decote canoa. São alterações que você não consegue aproveitar a peça que você está usando, você vai ter que cortar uma nova peça. Então, nesse caso, o que vocês têm que levar em conta é o seguinte: como que caminhou todo esse processo de atendimento? Porque pode acontecer de vocês, a cliente ter chegado pedindo um decote canoa, você ter orientado por qualquer motivo, tá? Às vezes a mãe gostaria de um outro modelo e incentivou, às vezes a noiva estava em dúvida e você também incentivou essa nova peça, enfim, e você acabou participando dessa escolha. Ou seja, quando a cliente olhar no espelho e não gostar daquele tomara que caia, ela vai na hora pensar o quê? Putz, eu devia ter feito o vestido que eu tinha imaginado no primeiro momento. E ela vai sempre colocar a culpa em algo externo, né? É a amiga que palpitou ou o estilista que palpitou. Então, se você participou dessa decisão e essa decisão ela se mostrou não o ideal para a cliente, que ela não se sentiu satisfeita por aquilo, você tem, no meu ponto de vista, a obrigação de fazer a alteração dessa peça sem custo algum, tá? Voltar para o modelo original, nem que você tenha que refazer o desenho, pegar uma peça de chinela, definir. Esse é o momento de você, às vezes, realmente provar uma outra peça e definir, para que você não tenha o começo de uma nova prova do zerinho, né? Então você prova nela, já define, olha, a altura desse decote tá bom, eu quero que desça 2. Então eu vou marcar 2 aqui, eu vou fazer exatamente essa peça. E aí você já tem a referência de um produto que ela provou e aí não vai ter problema dela falar, mas você não vai descer mais? É que agora eu vou descer no seu corpo. Não, você já tá definindo, você já tá marcando, você já tá mostrando para ela como a peça vai ficar, tá? Agora, acontece sim de você desenvolver uma peça e a cliente chega lá e quer uma outra peça. Sonhei que o meu vestido era cheio de bordado. Sonhei que a minha saia era volumosa. E aí você vai olhar a peça, é uma saia minimalista, por exemplo, num tecido mais fluido, que não vai dar o efeito que ela quer, que ela sonhou. Ou a peça é um vestido liso e que não comporta aí o bordado que ela idealizou também, depois de ter feito a aquisição dessa peça. E aí o que acontece? Você realmente tem que mudar esse produto, fazer um novo produto. Nesse caso, eu também atendo a cliente e eu tento, primeiramente, antes de começar do zero, desenhando um novo produto, mostrando um novo tecido, eu sempre penso em provar nela um vestido que tenha as referências que ela pediu. Pra quê? Voltando no assunto do vídeo que eu gravei ontem, e se você não assistiu, vou deixar linkado aqui nos cards para você assistir. É um vídeo que fala um pouquinho também sobre essa questão relacionada ao cliente, né? Então, o que eu faço? Eu vou, atendo ele, provo uma peça nele, que ele vai ver como vai ser o caimento, se é realmente aquilo que ele idealizou novamente, se deu certo, até porque ele tinha uma ideia e mudou de novo, e a probabilidade de mudar uma terceira ou quarta vez é iminente, então pode acontecer. Então eu vou e provo. Nesse momento eu quero e desejo que ela goste de algo pronto, porque vai facilitar para todo mundo, vai facilitar para nós que vamos ser que desenvolver um novo produto e mais ainda para a cliente que quando ela realmente encontra um vestido pronto, ela sente muito mais segurança do que agora nesse processo dela fazer uma primeira prova, não gostou e aí vai ter que fazer uma segunda prova de uma primeira prova. Então eu acho que é mais fácil para todo mundo nesse sentido.
Então a gente prova nela, define os detalhes aí, essas alterações, enfim. E aí a gente realmente, neste momento que ela definiu, ela gostou, ela falou, é isso que eu queria um vestido mais bordado, eu queria uma saia mais volumada, eu não sei porque aquele dia eu escolhi uma saia que não era rodada, enfim. Depois que ela definiu o vestido e você pergunta, né, faz a pergunta famosa, esse é o vestido dos seus sonhos, ou para as formandas, esse é o vestido do momento mais especial da sua vida, enfim, e a pessoa fala, isso, é isso que eu quero, me encontrei, aí você vai explicar para ela o seu processo financeiro. Aí você vai falar, olha, essa peça, ela tem uma diferença de preço, caso haja, obviamente, ela tem uma diferença de preço e eu vou te passar para ver quanto fica. Ou acrescentar bordados na sua peça original, porque às vezes a gente consegue fazer a modificação na própria peça, vai te gerar X de custo, porque eu vou ter que fazer agora o bordado à mão, não consigo mais botar a peça no bastidor. Quem trabalha com o processo do bastidor Lunéville sabe que há uma agilidade no processo de você bordar quando a peça está desmontada, que já não é possível você fazer com a peça montada. A peça montada demanda mais tempo e encarece muito mais o bordado. Então é também assunto para um outro vídeo que eu vou gravar para vocês contando um pouco sobre isso. Mas aí você precisa explicar e argumentar para a cliente o motivo da cobrança, né? Você escolheu um tecido liso e agora o tecido é bordado, ele tem outro custo. Você escolheu um vestido minimalista que tinha um consumo de tecido X e agora o vestido é mais fluido ou tem mais camadas. Vestidos de noiva, principalmente, tem muitas camadas. Vestidos de debutante, saias de debutante, tem muitas camadas. E às vezes o cliente, ele quando parte para um produto diferenciado, ele não tem a percepção que aquele produto pode ser mais caro, tá? Detalhe aqui e ponto super importante para vocês analisarem. Nesse momento que vocês estão passando um novo orçamento para cliente, quando há cobrança, pode acontecer sim um estresse, a cliente falar que não quer ser cobrada, pode acontecer da cliente não concordar com essa diferença e é sempre importante que vocês tenham uma política de negociação com essa cliente. Pode ser muitas vezes uma noiva que não escolheu o vestido da mãe ainda ou das daminhas, então você pode dar um desconto nessa peça, que é muito legal porque você já agrega uma nova venda, mesmo que seja com desconto. Ou pode ser algum outro benefício, você ou você não cobrar a locação da tiara, ou enfim, algum benefício que ela ganhe, você pode pensar sempre em proporcionar isso, pensando nessa política de troca do vestido, ou se não, pensar realmente em algum desconto, alguma possibilidade aí que realmente dê essa margem para que vocês tenham uma negociação boa e interessante. Pode ser, por exemplo, a cliente falar, mas eu não quero pagar R$500 no bordado dessa peça. Você fala, olha, a pedraria que a gente compra, no meu caso, um argumento que eu usaria, é uma pérola ABS, que é uma pérola que quem trabalha no mercado sabe que é uma pérola mais cara, mas a qualidade dela é absurda, o brilho dela é maravilhoso, impecável. E você pode adquirir essa pedraria para mim, me traz e eu te cobro só a mão de obra que é X. Nesse caso, você inclusive divide a responsabilidade com a cliente e pode até acontecer dela comprar uma pérola que seja plástica, que é uma pérola que não tem tanta qualidade, mas ela tá comprando, então ela sabe efetivamente que a qualidade não é boa, mas às vezes dentro do orçamento dela vai caber, você vai cobrar a mão de obra igual, porque não muda para você bordar uma pérola mais cara, uma pérola mais barata, mas uma qualidade maior e uma qualidade inferior, enfim, tá tudo certo para todo mundo. Então, quando você for definir que você vai agir dessa maneira, você já tem que ter lá na manga alguma maneira de contornar essa situação caso a cliente se incomode de pagar. É comum acontecer que a maioria das pessoas elas não querem arcar com um valor a mais, tá? Mas também tem muita noiva, muita madrinha, muita formanda, muita cliente que sabe que há uma diferença de preço sim e que está disposta a pagar por conta de um novo produto. Você só tem que pensar aí, no caso da cliente, escolher um produto que tenha um valor mais baixo, o que vocês vão fazer também nesse caso. Por isso que é importante vocês terem muito organizado todas essas questões, ter anotado, que a sua equipe saiba exatamente qual é o procedimento da sua empresa, para que não aconteça de um falar uma coisa, outro falar outra, e no final vira uma bagunça e você tem que arcar com aquela troca de vestido lá, porque a comunicação se perdeu aí em algum momento. E também não esquecer de comunicar ao cliente lá na hora do fechamento que o modelo é aquele, se tiver alguma alteração pequena, você vai fazer sem custo. Então, colocar uma renda, trocar uma alcinha, que eu acho que é o básico de qualquer peça sob medida. Mas caso ela mude de ideia, e aí às vezes a cliente
cliente lá tá falando para você, eu não sei se eu faço desse modelo ou daquele outro modelo, tô em dúvida, tal. Então esse já é o momento de você falar, olha, vamos fechar do jeito que você definiu aqui. E se você quiser a peça bordada, eu te orço no dia da prova quanto fica para bordar e te falo. Às vezes a cliente fala beleza, ou ela te fala quanto vai ficar. E você já pode passar o orçamento para ela, já anota no contrato, orçamento para bordar a parte superior do vestido inteiro, vai ficar mais X reais. Aí fica bom para todo mundo, fica uma comunicação clara, uma comunicação tranquila, e eu tenho certeza que isso só vai gerar uma confiança maior nos seus clientes relacionados a você e a sua empresa, tá bom? Bom, tô muito falante aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho um carinho gigante por vir aqui dividir um pouco da minha experiência, trabalhando nesses quase 20 anos com o desenvolvimento de produto e um pouco mais aí de anos nesse mundo da moda, tá bom? Um super beijo para você, não esquece de clicar aqui então e curtir esse vídeo, compartilhar. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!